Você já se perguntou por que você não vive uma era dourada, uma vida valiosa? Aqui é o Shanaro e eu quero te explicar um pouquinho o que é uma era dourada. Deve ter escutado falar, mas se não escutou, existem vários tipos de eras. Se você for ver nos tempos antigos, inclusive as famosas civilizações de Lemúria ou Atlântida, os maias, os astecas, os incas, entre outras várias civilizações que teve, em algum momento viveram o que se chama a Era Dourada, ou seja, uma cidade, um povo, uma civilização onde tem abundância integral, né, da terra, da água, ar puro, bons relacionamentos, trabalho de trocas, né? Trabalho com a terra, negócios saudáveis, onde existe uma harmonia e uma irmandade, onde existe a prosperidade, a felicidade, a consciência, a cultura, e existe uma liberdade na relação humana e na relação dessa civilização. Ou seja, existe a Era de Prata, Era de Bronze, Era de Ferro, que é mais bruta ainda, e a máxima era a Era Dourada. E por que hoje em dia vivemos a situação que vivemos, que é longe do que vem a ser uma Era Dourada? Por que a gente está vivendo isso hoje? Se a gente for reflexionar, né, na verdade, cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua explicação para isso, mas eu acho que uma das grandes causas é uma responsabilidade pessoal de cada um de nós. Se a gente for ver a guerra mundial, as catástrofes, as situações que acontecem no mundo, onde existe crise, onde existe corrupção, onde existe miséria, onde existe desigualdade, né? Onde existe situações que não são favoráveis para o ser humano, que geram crises, colapsos ou catástrofes, tudo isso teve um princípio, e o princípio não foi em algo externo, o princípio foi algum ser humano com algum pensamento conflitivo, ou emoção conflitiva, ou falta de consciência, gerou isso. Isso partiu do próprio ser humano não trabalhado. Então, falando das grandes corrupções ou de situações desafiantes que vivemos hoje em dia, vendo a falta de trabalho interno, uma grande responsabilidade pessoal de cada um de nós, de consciência, de amor, de trabalhar os seus pensamentos, as suas emoções, e por um ser humano não trabalhado, que não se permite trabalhar, existe egoísmo, uma visão egoísta, uma visão autocentrada, muita disputa pelo poder, muita corrupção, não existe transparência, e isso a gente pode trazer para a nossa vida pessoal. Na nossa vida pessoal, onde é que existe egoísmo? A gente se permite ser trabalhado, ou seja, ter uma visão de nós mesmos que não seja só nossa, permitimos que o outro nos ajude. A gente tem uma visão egoísta ou a gente realmente, genuinamente pensa nos demais na nossa vida? Onde por fora, às vezes, a gente sorri, a gente faz uma vida social, mas por dentro a gente não tem essa mesma sentimento ou pensamento a essas pessoas que nos relacionamos. Então isso é o princípio da transparência, né? Ser transparente é você poder ter a capacidade de se comunicar, de se expressar, de falar. Hoje em dia, por exemplo, na situação que estamos vivendo, muitas vezes ficamos dentro de casa, convivendo com mais pessoas, né? É importante a gente se conhecer e dar um espaço para conhecer o outro de uma maneira transparente, né? Sabendo que que somos humanos, que não somos perfeitos. Então é dar o espaço de você poder conversar com o outro, né? De abrir-se, de se expressar sem medo de ver que você não é uma pessoa perfeita, que você também tem coisas a trabalhar. Quando a gente quer passar uma imagem de perfeito para o outro, a gente não está sendo verdadeiro, nem com nós mesmos, nem com o outro, né? Estamos nos enganando e enganando o outro. A curto ou longo prazo, isso vai ser percebido, tanto por nós ou pelos demais, né? Então é muito importante a gente ser transparente, verdadeiro e humano. Saber que a gente tem raiva, saber que a gente tem inveja, compete, é egoísta. E a coisa é a gente saber e discernir o que a gente tem que trabalhar e o que a gente quer despertar dentro de nós. A maior causa das grandes corrupções, seja a nível pessoal, em equipe ou social,
é você manter uma emoção conflitiva, um pensamento conflitivo dentro de você e que isso guie a sua vida. Ou seja, todas as nossas ações ou projetos, em vez de nascer de um espaço puro, nascer desde o nosso ego, né? Então, ainda que a gente não consiga isso imediatamente, é bom a gente ter um norte. É bom a gente ter um norte e dizer para onde a gente quer ir, né, internamente. Muito importante nas relações, nas equipes, ter transparência. Transparência de propósito, expressar e cada vez menos diminuir a disputa pelo poder, a visão egoísta, o autocentramento, a competição, a inveja, né? E pouco a pouco isso possa ser falado, expressado, para que a gente possa encontrar a nossa autenticidade, saber que cada um de nós tem uma missão, que cada um de nós tem um espaço, que existe espaço para todos, né? E que a gente não precisa ser igual ao outro, que a gente pode encontrar a nossa própria natureza e formar a nossa individualidade para poder, como indivíduos, aportar numa equipe, aportar na nossa vida pessoal, aportar num trabalho e principalmente uma das coisas mais importantes é a nossa intenção. A intenção é o começo de toda a ação, de tudo que a gente for fazer. A nossa intenção é desde que espaço a gente atua. E se a gente não permite ser trabalhado, se a gente só tem uma visão nossa de nós mesmos, né, sem poder um companheiro nos dar um conselho, sem poder um companheiro nos mostrar algo que a gente tenha que trabalhar, né, a gente tem uma visão muito autocentrada, né, então muitas vezes a gente não tem autoconsciência do que a gente tem que trabalhar. E aí as nossas ações não nascem do espaço saudável. E todos esses conflitos internos, né, não trabalhados, é o que faz o ser humano, por mais que por fora estamos sorrindo ou querendo construir algo bom, a curto ou longo prazo vamos destruir tudo o que estamos construindo por uma falta de trabalho interno. É o que faz o ser humano não ir em direção ou não estar construindo uma era dourada. Porque por mais que a gente queira fazer coisas externas, se existe uma falta de trabalho interno, o próprio ser humano vai destruir o que constrói. Bom, para a gente se auto-observar e seguir esse trabalho de autoconsciência, a gente tem que ter equilíbrio. O que significa isso? Um é viver a vida. Tem coisas que a gente tem que viver. Não é simplesmente viver sem pensar muito, sem botar muita mente, sem botar muita cabeça, passar pelas experiências. E em certos momentos também refletir, né, para não ser, para ter equilíbrio, né, porque se a gente só vive, nunca vai trabalhar a verticalidade, sempre vamos estar na horizontal, né? Então a vida é um equilíbrio entre o horizontal e o vertical, né, em termos de consciência, né, em termos de viver a vida. E para apoiar um pouquinho nesse trabalho de autoconsciência, autoobservação, dentro da filosofia de Condor Blanco, uma das principais causas de todos esses pensamentos negativos, emoções conflitivas, corrupção, disputa de poder, egoísmo, inveja, de tudo isso que a gente falou, se deve às 4 idades internas desequilibradas ou feridas: a criança ferida, o jovem rebelde sem causa, o adulto irresponsável e o ancião reclamão. E dentro dessas 4 idades, qual que você acha que é a que mais atua na sua vida e saboteia para que você tenha uma vida valiosa e contribua para uma formação de uma era dourada?